E a pandemia escancarou que a empatia não tem sido tão comum como a gente gostaria. Alguns comportamentos, como o das pessoas que optam por não usar máscaras, sabendo que protegeriam a si mesmo, mas também os outros, é um exemplo. Segundo especialistas, a falta de empatia começa na infância e tem relação com ausência de limites. Vamos conversar agora com a coordenadora do curso de Psicologia aqui da UBRA, Maria da Graça Tafarel, que vai nos falar mais sobre este assunto. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Empatia é tudo o que precisamos num momento tão complicado como esse de pandemia. Como a gente pode fazer para florescer essa empatia na gente e nos outros? Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, é corretíssimo a gente dizer que o ser humano ele é um ser social, mas a forma como ele interage aos 6 meses de idade deve ser diferente da forma como ele interage aos 21. E essas modificações, elas vão sendo apreendidas a partir das convivências sociais, né? Então, é a família, são os pais, os cuidadores que precisam ensinar e mostrar para essa criança, em primeiro momento, a partir de modelos, a interação. A criança ela é muito egocêntrica, narcisista, no sentido de que o mundo gira em torno dela, e ela vai precisar perceber, a partir do momento que ela se desenvolve, que ela amplia essa possibilidade de socialização, que existe um outro, e que esse outro também precisa ser compreendido para que a convivência flua. Então, realmente, é desde muito pequeno, né, que a gente vai ensinando essa tratativa, as normas, as formas de ação na sociedade, as regras, e isso deve, né, ser internalizado para a criança de uma forma muito natural. Então, sim, com certeza a empatia ela é um processo durante todo o ciclo vital, ela inicia muito cedo, né, na tenra infância, e é responsabilidade, sim, deste adulto que convive com essa criança de mostrar os modelos adequados de interação. Então, a gente vai ver aí alguns adultos com essa dificuldade, né, no cumprimento de regras, no convívio social, e a pandemia mostra muito isso, né, porque precisa, de alguma forma, pensar no comunitário, no social, né, então, esse exercício, ele é exigido constantemente nesse momento que a gente está vivendo, do cuidado com a gente, nós mesmos, mas também no cuidado com o outro. A empatia seria, basicamente, a gente se colocar no lugar da outra pessoa, professora? Na verdade, a empatia é a gente conseguir respeitar o sentimento que o outro está vivendo. Uhum. Né? A gente conseguir perceber e ser sensível àquilo que o outro está externando, está sentindo, que ele está passando. A gente, às vezes, não consegue se colocar no lugar do outro, no sentido, vamos pensar se alguém perdeu alguém da família. Uhum. Né? Cada um vai viver essa dor de forma diferente. Então, necessariamente, eu não vou conseguir me colocar exatamente no lugar do outro. Mas, a partir do momento que eu compreendo a dor desse outro, que eu sou assertivo e receptivo, eu estou sendo um sujeito empático, né? Eu estou sendo um sujeito que, de alguma forma, amplia as relações, né, e as interações. Bom, como as famílias, os pais podem identificar uma falta de empatia nas crianças, lá cedo, por exemplo? Na verdade, a criança, ela apresenta nitidamente, quando pequena, ela vai tentando construir o seu espaço, ela vai testando o adulto. Ela vai propondo atividades e o adulto deve monitorar, né? E deve orientar no sentido de limitar esse espaço, né? De demonstrar até onde essa criança pode ir. Isso é muito natural. Então, a gente não pode dizer que uma criança de 1 ano né, não tenha essa capacidade de entendimento, porque ela está num processo, isso é um processo de construção. Então, ela precisa ser orientada.
Então, quando essa criança começa a ter dificuldades, por exemplo, ela quer algum objeto, e esse objeto, para que ela consiga esse objeto, ela se atira no chão, ela faz aquela cena toda que é própria da criança, ela está testando o adulto para ver como ele vai reagir frente a isso. Tá? Então, vai depender de como o adulto vai conduzir essa situação para essa criança compreender se uma ação ou se um comportamento ele é o ideal a ser utilizado naquele momento, né? E aprender outras formas de negociação, vamos dizer assim, outras formas de conseguir atingir os objetivos. São os adultos que precisam, digamos assim, desenvolver nessa criança a capacidade do entendimento do social, a capacidade de interpretar as suas emoções, a capacidade de conseguir negociar, né, as suas vontades, não só com birras, mas, enfim, com outras formas de comportamento, com o diálogo, enfim, tudo isso é uma tarefa daquele adulto que está sendo o modelo dessa criança no desenvolvimento. Então, é muito normal a criança pequena contrapor algumas regras, né? Querer, por exemplo, mexer num aparelho que não pode ser mexido, ela está experimentando o mundo. A criança ela é muito cientista, ela vai descobrir o universo. E o adulto precisa estar ali, ela não tem noção do perigo. Tá? Então, o adulto precisa estar monitorando isso tudo e de uma forma equilibrada, de uma forma tranquila, começar, então, a delimitar esse espaço e apresentar a forma correta de interação. Qual a maneira ideal dos pais se comportarem nesse momento de dar limite aos filhos, professora? Assim, não tem como eu te generalizar isso, porque são muitas ações, muitos momentos em que a gente é testada quando a gente tem uma criança pequena. Quase que diariamente, quase que a cada momento é uma experiência nova que eles estão vivendo. Mas, assim, é sempre com muita tranquilidade, né? A gente não vai pôr limites através de uma, vamos dizer assim, de uma comunicação mais agressiva, não tem necessidade disso, né? A gente pode e deve ser firme na fala, né? Mas sempre com muito afeto, enfim, sem essa questão punitiva, né? Mas ser firme. O não é não, né? E o limite precisa ser apresentado para as crianças, né? Então, é uma tarefa que ela exige paciência, né? Exige um certo linear de tolerância, digamos assim, porque a criança ela vai testando os espaços até onde ela pode ir. Né? Adolescente também faz essas tentativas, né? É uma questão de processo. Eles estão construindo a sua identidade, construindo, na verdade, o seu espaço social. Então, é essa negociação que precisa estar sempre aparecendo ali. Né? É essa regra, é essa norma que precisa ser apresentada para a criança e também depois na fase da adolescência, para que ele possa conviver de uma forma harmoniosa, né, e ajustada dentro dos padrões da sociedade que ele está inserido. Né? Isso é muito importante a gente pensar que as culturas são diferentes, né? E, portanto, os modelos e as normas talvez diferenciem em alguns aspectos. Mas o adulto ele precisa ter essa tranquilidade, né, de se sentir a pessoa que vai poder passar, né, e claro, não adianta só, nesse sentido, não adianta só o discurso, né, as ações também, os modelos, os exemplos mostram muito, tá? Então, a gente vai falar da aprendizagem social, né, aquilo que a criança repete, aqueles comportamentos que a criança repete quando vê o adulto fazer. Então, não adianta para eu dizer para uma criança que ela não grite e o pai só se relacionar, ou a mãe ou o cuidador, só se relacionar com as pessoas a partir de um tom de voz alterado. Tá? Não adianta eu dizer para uma criança que ela não minta
quando daqui a pouco eu digo para um filho dizer que eu não estou em casa se eu estou em casa, né? Então, assim, essas informações dúbias é que deixam a criança sem compreender e sem conseguir decodificar as regras claramente. Tem que dar esse exemplo também. Professora Maria da Graça, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão RS. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Tchau.